A fé, o meu maior patrimônio. Repita comigo aí. A fé é o meu maior patrimônio. Amém? Vamos nessa. Jó, capítulo 3, versículo 11. Tati gostou aí, né? Eu tá alugando o cara aqui. Diz assim a palavra de Deus. Livro do Jó, capítulo 3, verso 11. Porque não morri desde a madre, e nem saído do ventre não me expirei, ou não parei de respirar. Isso aqui é um lamento de Jó. Para nós compreender profundamente o desabafo de Jó, precisamos ler o livro de Jó todo, né? Compreender o que passou na vida de Jó. Porque Jó chegou a esse ponto de desejar até mesmo de não ter nascido. Jó desejou até mesmo não vir à existência por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele estava sofrendo. Mas para nós entendermos o porquê Jó desabafou dessa forma, precisamos entender e ler todo o livro de Jó. Jó foi um homem temente o coração de Deus. Jó foi um homem que andava íntegro, reto nos caminhos do Senhor. E um dia Satanás pediu para provar Jó, e Deus permitiu. Satanás veio da terra, rodeando a terra, passeando pela terra, e a se encontrar com Deus. Deus fez uma proposta com Satanás. Tem visto meu servo Jó? Foi o próprio Deus que mostrou Jó a Satanás. E disse que era um servo fiel, reto diante de Deus. Satanás pediu apenas para que provasse Jó. E Deus permitiu e falou: vá, retire tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. E assim ele fez. E Jó passou por um momento difícil, onde perdeu tudo que ele tinha, onde perdeu os seus filhos, só restou a sua esposa. Uma dificuldade muito grande Jó passou. Mas Jó não negou ao Senhor. Mesmo diante da sua esposa, que o incentivou a negar a Deus, Jó de forma alguma negou a Deus. Passou pela dificuldade, passou pelo momento de angústia, de aflição, mas permaneceu firme na rocha, firme e fiel nas promessas que Deus tinha dado a ele. Esse foi o servo Jó. Mas quando você tiver uma oportunidade de ler Jó, vai enriquecer muito seus conhecimentos. Você lê o livro de Jó e conhecer a história desse grande homem de Deus. A Bíblia é maravilhosa. Quando você começa a buscar a história, né, de cada homem, cada personagem, você vai aprendendo muito diante de Deus. São 42 versículos. Se você tirar aí para ler um versículo por dia, você vai passar um pouco mais de um mês, né? Mas são momentos maravilhosos que você vai passar de aprendizado. Porque não adianta você só ler a Bíblia, ler o livro de Jó, mas você meditar em cada versículo. É por isso que eu falo que vou passar mais de um mês aí para ler Jó. Porque é meditar e ver as revelações que Deus traz, a riqueza que Deus traz em cada versículo. Mas vamos adiante. É uma sensação de perca muito grande, muito profunda que Jó estava. Em vez de perder tudo, perder os gados, perder tudo aquilo que ele tinha. Uma tristeza profunda. E muitas vezes acontece isso com a gente. Em meio à caminhada, em meio às lutas, passamos por diversas dificuldades, passamos por diversas lutas. Se tem uma coisa que é com fartura no povo de Deus, são lutas, são batalhas,
são guerras travadas, são momentos difíceis. Você andar com Jesus, você caminhar com Jesus, não te deixa isento de passar por tribulações. O mesmo Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, quando veio aqui na terra, através do seu filho Jesus, passou por um momento de tribulação, um momento difícil na sua vida. O Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás foi o próprio Espírito de Deus. Ali era uma escola para Jesus. Ali era um treinamento para Jesus. O deserto. Quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, os 12 homens para caminhar com ele aqui na terra, para seguir o ministério ao qual ele estava formando, esses discípulos também passaram por um momento de angústia e de aflição. Até mesmo quando estava perto de Jesus, em uma passagem que eles estavam no barco junto com Jesus, a tempestade atingiu o barco deles. Existiam outros barcos, mas o barco não deixou isento o barco que estava com os discípulos de Jesus. Ou seja, na sua vida você vai passar por momentos difíceis. Essa noite eu vim aqui para trazer essa mensagem a você, trazer esse alerta a você, dizer que não vai ser mil maravilhas a sua vida aqui na terra. Vai ter momentos de alegria, mas também vai ter momento de angústia, de decepção, de perca. Quantos de nós, nesse período de pandemia, passou por um momento de aflição, momento de angústia, até de perca, pessoas que perderam entes queridos na família, e bate aquele desânimo. Eu acompanhei um colega meu que estava internado, né? A esposa dele ligava para mim para passar o quadro que ele se encontrava, e eu sempre dando uma palavra de fé, de esperança para ela, crendo no milagre, queria sair daquele hospital. Mas chegou um dia, eu lembro como hoje, numa quarta-feira, eu estava subindo para o altar da restituição no Burissatuba. Antes de eu louvar, recebi a mensagem que ele tinha vindo a óbito. Uma perca muito grande, um grande amigo. E ali a esposa dele no celular comigo, chorando aos prantos, dizendo por que Deus fez isso com ele. E é nesse exato momento que eu quero chegar com vocês. No momento da dor, no momento da profunda angústia, da perca, passa muito por nossa cabeça essa exata pergunta: cadê Deus? Por que será que Deus tem permitido que isso tente acontecer na minha vida? Se Deus existe, por que estão passando por isso? Porque existem pessoas que estão aí ceifando a vida dos outros. Porque existem pessoas que estão roubando, assaltando, tirando aquilo que pertence. Porque passamos por tanta dificuldade financeira, na área da saúde. Porque passamos por tudo isso. Se Deus é maravilhoso, se Deus é bom, por que passamos por isso? Porque Deus deixou que viesse a acontecer esse momento de pandemia, de que muitas vidas foram ceifadas. Muitas pessoas se encontram nesse exato momento em um leito de hospital, muitos entubados. Você tem noção quantos familiares estão agora esperando a notícia do seu ente querido? Estão internados, muito entubados lá nessa hora lá. Você tem noção de quantos estão chorando, sofrendo por a espera de uma notícia? E você está tendo o privilégio de estar aqui ouvindo a palavra de Deus nesse momento.
Esse é motivo de nós celebrarmos a Deus. Agradecer a Deus porque está nos dando a oportunidade, está aqui ouvindo, parando um pouco de tempo, né, para ouvir a palavra de Deus. Mas muitos, nesse exato momento, estão chorando por uma perca, estão chorando por uma aflição. E isso aconteceu na vida do servo Jó. Jó passou por esse momento de angústia, um momento de perca. Sabe aquele momento que você recebe uma notícia que você falta chão, que você não sabe mais o que fazer? Nesse exato momento que as perguntas, as interrogações vêm na nossa cabeça. Mas o que nós temos que fazer é confiar em Deus. Mesmo no momento difícil, no momento a qual não entendemos o porquê estão passando por aquilo, nós temos que confiar. Confiar plenamente no Senhor, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Mesmo que nós não estejamos entendendo. No momento nós estamos passando pela angústia, nós não entendemos o porquê estamos passando por aquilo. Mas a certeza é, mesmo assim, Deus continua tendo o melhor para mim. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a tribulação que esteja passando na sua mente, mas eu creio que Deus tem o melhor para você. E você precisa crer e acreditar nisso. Você precisa acreditar que Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua vida. E isso muitas vezes nós não entendemos. A geração a qual nós estamos vivendo hoje, essa geração, tem uma grande dificuldade em crer e exercer a fé. Muitas vezes nós temos uma oportunidade de orar pela vida de alguém, pela vida de um enfermo, mas por receio de não acontecer aquilo que nós esperamos, nós nos travamos por medo de que não venha a acontecer. Como eu falei, eu estava orando pela vida desse colega meu que estava hospitalizado, entubado, decretando palavra de bênção, que ele ia se restabelecer em nome de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Ele faleceu. E aí vem as perguntas. As pessoas que confiaram, Fabrício, olhe por a vida dele. As pessoas que me ligaram pedindo oração por ele. Automaticamente vem a interrogação na cabeça deles. Cadê seu Deus? Que você orou tanto. E nós, por ser homens e mulheres de Deus, muitas vezes temos medo desse momento. De nós orarmos por alguém e aquela pessoa vinha a óbito ou vinha a não ser curado. E nós sermos confrontados. Cadê o seu Deus? Quantas pessoas já passaram pela sua vida que você teve a oportunidade de orar? Pessoas com, vamos dizer, doenças até normais, vamos dizer assim, como uma dor de cabeça, uma dor de dente, né? Quantas pessoas durante sua vida teve que prestar um socorro? Você podendo ali estender as mãos sobre aquela pessoa e orar por ela. Não, eu vou te levar para o hospital, mas antes, deixa eu orar por sua vida. Quem sabe Deus te cura agora, você nem precisa ir para o hospital. É difícil, né? A gente falar isso para uma pessoa que está naquele momento de dor, sofrendo, querendo a solução do problema. É difícil a gente chegar para essa pessoa e falar: não, antes de você passar pelo médico, eu quero orar por sua vida. Sabe por que não acontece isso? Porque eu e você temos medo. Temos medo que Deus não responda a nossa oração. Quantas vezes você for sair de casa
para ir para um trabalho, para uma faculdade, para a igreja, e cair aquele toró, chover, você toda arrumada para sair, e a chuva cair. E você tem autoridade, tem o poder diante de Deus de orar para parar de chover, para que você possa conduzir o seu caminho. Mas muitas vezes, por ter pessoas ao seu redor, você não tem coragem de fazer isso. Sabe por que não tem coragem? Porque essa chuva pode não parar de cair. E você pensar, Deus não me ouviu. Ou até mesmo ser envergonhado. Mas ei, deixa eu te dizer, se Deus fazer, Ele é Deus. E se Ele também não fazer, Ele também vai continuar sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mesmo diante da circunstância que você orou e não aconteceu, mesmo diante da circunstância que você orou, que Deus não lhe atendeu, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Todo-Poderoso. E Ele sabe o que é melhor para você. Mas muitas vezes isso nos paralisa. Nos paralisa. Ah, Fabrício, eu até tive a oportunidade de orar para uma pessoa uma vez. Eu orei pela vida dela e não aconteceu nada. Aconteceu também várias vezes comigo de orar também e Deus não responder. E isso acaba nos travando. Isso acaba nos colocando em situação de medo e constrangimento de orar pela vida de alguém. Quantas vezes você estava na rua e encontrou uma pessoa que estava precisando de uma ajuda espiritual, você está observando que aquela pessoa está precisando de uma palavra de conforto e você não teve coragem de chegar a essa pessoa. Por quê? Com medo de orar acontecer e Deus não responder. Quantas vezes aconteceu isso? Isso mostra o nosso nível de fé que nós estamos tendo no nosso Deus. A nossa geração precisa ter um choque de fé, um choque de realidade. Eu estava assistindo um vídeo de um atleta, ele era deficiente visual, ele fazia a corrida com salto em distância, aquele salto que você vem correndo na pista e pula na caixa de areia para marcar até a distância que você conseguiu saltar. Eu assistindo um vídeo, esse atleta veio correndo, ele não enxergava, ele veio correndo, mas durante a corrida dele ali, ele se desituou um pouco da sua corrida ali, do ângulo que ele estava correndo, e ele saltou com toda a força. Quando ele saltou, ele caiu fora da caixa de areia, caiu sentado no chão, fora da caixa de areia. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso é ter fé. Fé é você não enxergar, correr e... Jesus. É correr e saltar diante daquilo que você não está enxergando. Tendo a certeza que tem um Deus que vai lhe amparar. Isso é ter fé. É você caminhar sem ter a estrada. Imagina aquele povo no deserto caminhando no deserto. No deserto não tinha energia não, irmão. No deserto não tinha GPS não, irmão. Não tinha estrada não. Imagina aquele povo caminhando no deserto sem direção nenhuma, mas com a fé e a esperança que ia chegar na terra prometida. Isso é fé. E essa fé que tem que ser o nosso patrimônio. Isso é fé. É você se lançar sem paraquedas, sabendo que Deus vai lhe amparar. Será que nós estamos em qual nível de fé na nossa vida? Qual o nível de fé meu e seu que nós estamos passando hoje? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o meu nível de fé?
como homem, como mulher de Deus? Aonde está o meu nível de fé? O nível de fé nós vamos saber distinguir no momento da aflição, irmão. Não pense que no momento da bonança, no momento da calmaria, nós vamos saber do nosso nível de fé, não. Nós vamos saber o nosso nível de fé é no momento da aflição. É no momento da angústia, da perca. É aí que vamos ver o nosso nível de fé. Eu me lembro que durante essa pandemia eu saí algumas noites para estar orando na frente dos hospitais. Muitas pessoas agradeceram. Vieram no meu privê e agradeceram por as orações. Mas também muitas pessoas criticavam. Muitas pessoas criticavam. E a grande maioria que criticavam eram homens e mulheres de Deus. Dizendo que era palhaçada estar na frente do hospital orando, que não precisava daquilo, que queria se aparecer. Mas na verdade eu não levava isso pro coração, porque não estavam tendo a visão do propósito de Deus. Existem pessoas que estão dentro do leito, existe no hospital. Mas nas portas dos hospitais existiam famílias que estavam ali, desesperadas, querendo saber a notícia do seu familiar. E muitas vezes o diagnóstico que vinha para esses familiares não era positivo. E ali estava um homem, uma mulher de Deus, para levar uma palavra da parte de Deus nesse exato momento. No exato momento que o diagnóstico não vinha positivo, Deus trazia o refrigério através de um homem e de uma mulher de Deus, que se colocava à disposição de estar ali de frente a um hospital para orar. Quantos enfermeiros e médicos saíram para receber uma palavra de Deus? Mas nos falta coragem. Nos falta coragem de estar na frente de hospitais orando. Nos falta a coragem de estender a nossa mão para ajudar as pessoas que estão precisando, não financeiramente, mas de uma palavra que venha da parte de Deus pela minha vida e pela sua vida. No momento que você se coloca como canal de bênção na vida de alguém, pode ter certeza, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural que você nem mesmo vai entender. Você nem mesmo vai saber aquilo que você está falando. Porque Deus, Ele coloca palavras exatas nos seus lábios. Deus coloca palavras certas para que você venha ministrar aquela vida. Isso é fé. É no momento da aflição, no momento da angústia, no momento difícil você acreditar que existe Deus sobre a sua vida e que mesmo nesse momento você pode estar sendo usado por Deus para estar abençoando outras pessoas. Isso é fé, meu irmão. Eu me lembro também que um dia que eu saí para orar, em um dos dias desses aí, que eu estava olhando na frente do hospital, a minha filha estava doente em casa. Doente em casa, não estava bem, deitada o tempo todo, o dia todo deitada. Quem conhece minha filha sabe que ela é muito elétrica, ela não para. Quando você vê minha filha deitada, porque realmente ela está num momento que ela não está bem de saúde. E mesmo assim, saiu minha esposa, entrou no carro e foi orar, fazer a missão. Deixamos ela com a avó, fomos fazer a missão. Chegando nos hospitais, começamos a orar pelas vidas que estavam ali. E chegamos exatamente também na frente da emergência a qual minha filha tem um convênio. E possivelmente, após aquela oração, que eu terminasse o percurso das orações, eu estava indo em casa buscar a minha filha para levar para aquela emergência que eu estava há poucos momentos orando na frente dela. E você que é pai, você que é mãe, sabe o que é isso. Você vê seu bebê com a saúde debilitada,
Você quer trazer aquela doença para você e tirar aquele sofrimento do seu filho, da sua filha. E é isso que passava no meu coração nesse momento. Eu queria tirar aquilo que ela estava sofrendo e transferir para mim. Mas eu decidi sair para orar pelas vidas, para estar sendo canal de Deus na vida de outras pessoas. Porque eu entendo que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Quando você está fazendo algo pela vida de alguém, você está fazendo ao próprio Deus. Deus fala: tive fome, não me deste que comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava enfermo e não foste me visitar. Estava preso e não foste me ver. Um grande dia vai haver a separação do joio e do trigo, do bode e das ovelhas. E aqueles que fizeram para Deus, dando de beber àqueles que têm sede, dando de comer àqueles que têm fome, visitando aqueles que precisam de visita, vai ouvir algo do céu: bem-vindo, filho de meu Pai. As portas estão abertas para ti, porque eu tive fome e tu me deste de comer. Estava no hospital, foste me visitar. Será que nós estamos fazendo isso? Como está nosso nível de fé? Para no momento de aflição, no momento de angústia, até mesmo no sepultamento, se levantar e dar uma palavra. Se levantar e até mesmo orar naquele caixão, declarando que Deus pode ressuscitar mesmo naquele caixão. Será que nós temos coragem para isso? No meio de um velório, você chegar e impor as mãos sobre um caixão e declarar que Deus traga vida a essa pessoa que está sobre esse caixão. Será que nós temos coragem, fé para isso? Mas aconteceu, irmão. Aconteceu. Lembra da filha de Jairo? No capítulo livro de Mateus, capítulo 5, verso 22, Jesus estava passando em um local e veio Jairo. Jairo é um homem de posse. Veio diante de Jesus e falou: mestre, vá na minha casa, minha filha está doente. E Jesus se prontificou a ir lá ajudar. E ele estava indo a caminho da casa de Jairo. Mas a Bíblia nos fala que no meio desse percurso veio uma mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece essa história. E Jesus parou para socorrer também esta mulher. E quando Jesus está fazendo esse milagre na vida dessa mulher, chega a notícia: Jairo, não precisa mais o mestre na sua casa. Sua filha acaba de falecer. E é nesse exato momento que Jesus entra na minha e na sua vida. No momento mais difícil. No momento onde você não vê saída, não vê a luz no fim do túnel. É esse momento que Deus quer se manifestar na sua vida. Exercer o seu nível de fé. No momento mais difícil da sua vida, é que você vai saber o nível de fé que você se encontra. Eu estive no ano passado, se eu não me engano, não, 2020 e 2019. No ano 2019, se eu não me engano. Com minha mãe hospitalizada. Minha mãe estava vindo para minha célula aqui toda terça-feira. E teve uma célula de terça-feira que ela não veio. Eu estava ministrando a palavra aqui, nesse exato lugar que eu estou. Ministrando a palavra. E quando terminei de ministrar a palavra, recebi uma ligação. No celular de minha mãe. Minha mãe não ia me ligar tarde da noite. Eu já sabia que algo estava acontecendo. E aí foi meu primo que estava na outro lado da linha. E falou que minha mãe estava no hospital, no Menano de Farias, em Lauro de Freitas, naquele momento. Deixei os discípulos aqui sentados na célula. Peguei o carro e fui embora para lá. Tinha terminado de ministrar a palavra. Quando eu cheguei lá, encontrei minha mãe no corredor do hospital.
Minha mãe estava no corredor do hospital. A gente, a princípio, não sabia o que é que estava acontecendo com ela. Ela está sentindo muitas dores, torcendo de dor. Mas foi algo assim marcante na minha vida. Porque ali eu pude ver o meu nível de fé. O nível de fé a qual eu me encontrava. Quando vinham saber o que é que estava acontecendo com ela, ela foi acometida pela leptospirose, a doença do rato. Minha mãe foi passar de isolamento. Depois ela começou a ter um quadro de melhora, passou para outra sala, aonde todos estavam passando pela mesma circunstância. E eu estava ali noites e noites com minha mãe no hospital. E uma das noites daquela você via as pessoas que estavam com ela no hospital morrer no quarto com ela. Saía aquele corpo, entrava outra pessoa. Na noite seguinte morria outra pessoa. E você ali com sua mãe, na mesma situação, no mesmo quadro. Imagine a angústia e a dor de você ver pessoas que estavam ali com a mesma enfermidade que a sua mãe sendo ceifadas. E para a glória de Deus, naquele quarto que minha mãe estava, a presença de Deus reinava naquele lugar. Minha mãe todos os dias fazia oração naquele quarto. Todos os dias. E quando ela teve um quadro de melhor, que ela começou a ficar de pé, mesmo com suporte de segurando ela pedia para que levasse ela no corredor dos hospitais, do hospital. Sabe para quê? Para orar e para declarar vidas e bênçãos sobre as pessoas que estavam na maca no corredor do hospital. Ela se encontrava muitas vezes nas condições pior do que aqueles que estavam no corredor, mas mesmo assim ela queria e fazia questão de, quando eu chegava lá, que eu pegasse ela pelos braços e saísse segurando ela pelo corredor do hospital, e ela declarando vida e abençoando as pessoas que estavam naquele corredor. E aí você começa a ver o seu nível de fé, irmão, nesse momento. Me lembro eu que uma noite que eu cheguei lá para ficar com ela, que normalmente eu ficava pela noite com ela, ela falou: me leve na recepção. Eu fui com ela até a recepção. Chegando na recepção do hospital, estava saindo uma senhora com um travesseiro na mão e os familiares levando para fora, né? Teve alta. E aí a senhora olhou para trás, viu minha mãe e começou a chorar. Eu não entendi por quê, porque eu não tinha visto o que tinha acontecido. Mas depois eu vim saber o que foi que aconteceu. Minha mãe passou por ela um dia antes, no corredor do hospital, e falou com ela: Deus me falou que você vai estar saindo daqui amanhã. E a família não acreditou. E no dia seguinte eu estava lá à noite e pude ver com meus próprios olhos Deus fazendo um milagre na vida daquela mulher. Porque minha mãe teve a coragem de chegar no corredor do hospital, mesmo debilitada, nas condições que ela estava, de lançar uma palavra de vida sobre aquela mulher. E Deus fez um milagre acontecer. E aquilo serviu para fortalecer ainda mais a minha fé. Minha mãe saiu para fazer hemodiálise, e todo naqueles quartos que estava com ela fazia já hemodiálise há algum tempo. E chegou o dia de minha mãe fazer hemodiálise. Ela virou para o médico e falou: eu estou indo fazer hemodiálise. Eu vou e volto. E vai ser a minha única hemodiálise. E todos os irmãos que estavam naquele quarto estavam fazendo frequentemente a hemodiálise. Minha mãe decretou que ela ia fazer uma hemodiálise. O médico sorriu para ela, com ironia, porque no quadro que ela estava, não tinha como ela fazer uma hemodiálise só. Mas assim Deus fez. Minha mãe só fez uma hemodiálise. Para a glória de Deus, está aí firme e forte dando testemunho. Já se passaram 2 anos. As pessoas que estavam no quarto com ela, muitos vieram a falecer. Amigas que ela fez no quarto também lá, faleceram. Mas Deus pôde provar a minha fé. Deus me colocou à prova naquele momento. Deus me mostrou o nível de fé que eu estava. Que eu precisava levar a minha fé. Que eu precisava aprender com minha mãe a ter mais fé. E pasme, minha mãe não é evangélica não. Minha mãe não é evangélica não.
Minha mãe é católica carismática. Aquele católico que fala em línguas. E foi essa pessoa que Deus usou para fazer milagres dentro do hospital e para elevar ainda mais o meu nível de fé. Para mostrar o quanto a minha fé precisava ser fortalecida. O quanto eu precisava levar meu nível de fé. Foi assim que Deus me mostrou que a minha fé está do tamanho de um grão de mostarda. Eu servindo a Deus e pregando a palavra dele. Desse dia para cá eu tive uma lição, irmão. Desse dia para cá eu vim aprender que mesmo diante a circunstância adversa, quando o mar está fechado, mesmo assim nós temos que ter fé e ter coragem de colocar a mão que ele vai abrir o mar na sua direção. Eu profetizo que nesta noite o Espírito Santo de Deus vai dar um espírito de ousadia. Aonde você estiver diante de uma situação a qual não tem a solução, você vai ter a ousadia de levantar sua mão e proferir o nome do Deus que você serve, e você vai ver o mar se abrir diante de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fé tem que ser esse patrimônio na nossa vida. O nosso maior patrimônio tem que ser essa fé. Porque sem a fé nós não somos nada. Sem a fé nós não somos nada. Podemos até perder a fé nos homens, perder a fé em pessoas. Mas a derrota do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Quando o homem perde a fé em Deus, ele perdeu a fé em si próprio. Ele perdeu a esperança da vida. Porque é Deus que nos dá esperança. Deus é que nos dá o ânimo para levantar no outro dia, para matar o próximo leão. É por isso que o profeta fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa passagem é muito interessante. Se você for mastigar, se você for aprofundar no que o profeta queria passar, transmitir, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Neste exato momento que nós estamos aqui no Brasil, aqui na Bahia, estamos no momento de noite. Estamos à noite. Mas em outro lugar do mundo está tendo o dia. No Oriente Médio, Japão, esse momento é dia. E aqui é noite. Quando aqui amanhecer que virá dia, lá vira noite. Já começou a entender aí? Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Entenda bem, pegue isso aí. Pegue essa chave. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós estamos passando pela noite. Mas tem alguém que está durante o dia. E essa pessoa pode nos fortalecer e nos dar uma palavra direta de Deus para nos trazer um refrigério. Amanhã nós vamos estar durante o dia, vem o amanhecer, vem a nossa alegria, vem o nosso refrigério. Ei, mas no momento de alegria, lembre-se que existe pessoa que está passando pelo momento da noite e precisa de você. E esse momento da alegria, esse momento do refrigério, você tem que estender a sua mão na direção de outras pessoas, que tem gente passando pelo momento da noite na vida dela. Também lembre-se, você está passando pelo momento do dia, do amanhecer, da alegria. Lembre-se que pode e vai anoitecer na sua vida novamente. E Deus vai levantar pessoas para estar erguendo a mão e trazendo uma palavra da parte dele para você. A vida é isso, irmão. Hoje você está aqui, amanhã você está aqui. Hoje você está aqui, amanhã você está aqui. E quando você está aqui, Deus levanta pessoas para estarem puxando. Agora lembre-se, quando você chegar aqui, tem pessoas embaixo que está esperando pela mesma atitude que fizeram com você. Deus sempre levanta pessoas. Sempre levanta pessoas. E muitas vezes Deus te levanta e lhe dá
as alternativas para que você venha fazer com que as pessoas que têm embaixo se alegrem e tenham um momento de refrigério. E muitas vezes eu e você não nos colocamos à disposição para isso. E as pessoas muitas vezes perecem porque eu e você não se colocamos à disposição. Mas deixa eu te dar uma notícia aqui, ó. A obra de Deus ela não para. Mesmo se eu, se você não se colocar à disposição, Deus sempre levanta um guerreiro ou uma guerreira para estar fazendo a obra dele. Que a nossa fé possa ser elevada a um nível sobrenatural nessa noite. Que a nossa água não venha estar apenas no tornozelo, no joelho, mas possamos mergulhar em uma onda de Espírito. Que possamos mergulhar profundamente em Deus. E que o nosso nível de fé venha a ser como o nível daquele homem que, mesmo sem enxergar, correu e se lançou, não sabendo onde ia cair, mas se lançou tendo a fé que ia ser amparado. Que a nossa fé venha a ser elevada essa noite, em nome de Jesus. A nossa fé é o nosso maior patrimônio. Guarde seu coração, guarde sua fé. Não deixe que pessoas, por qualquer motivo, venham te desanimar uma caminhada com Deus. Não deixe que pessoas, por qualquer situação de decepção, que pessoas vão te decepcionar. Mas Deus, Ele nunca te decepciona. Mesmo que Ele não faça aquilo que você quer, mas Ele vai fazer aquilo que é melhor para você. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Como disse nosso irmão Thales Roberto. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, confie nele, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Espírito Santo de Deus, a Ti, Pai, toda honra, glória, louvor, exaltação nessa noite. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos leva, nos remete a um nível de fé sobrenatural. Que essa noite o Senhor nos mergulha nas águas do Espírito e faz ir mais profundo no Senhor. Meu Deus, que o oceano a qual nós estamos passando, meu Pai, vamos saber que nós vamos passar e chegar ao outro lado da margem, porque o Senhor foi aquele que nos colocou no barco e foi aquele que nos ordenou atravessar. E nós vamos ter a certeza que a tempestade pode se levantar, mas vamos conseguir chegar na outra margem. Meu Pai, que possamos ter a ousadia de querer colocar o pé para fora do barco e caminhar sobre as águas contigo. Meu Pai, que possamos ter a fé ao ponto de querer saber como é que faz para andar sobre as águas, porque só assim vamos experimentar o sobrenatural. Oh Deus, nos dá, meu Deus, oportunidade de abençoar vidas, abençoar pessoas, e que possamos ter esse discernimento espiritual, que existem pessoas precisando que a nossa fé esteja elevada para vir resgatar essas pessoas que estão no nível de fé baixa. A nossa fé, esta noite, foi restabelecida porque o Senhor lançou sobre nós um espírito de fé, de ousadia esta noite. E saímos dessa live fortalecidos. Sabemos que o Senhor está conosco nessa peleja, sabendo que o Senhor está conosco nessa batalha, e nós vamos vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, meu amado, receba esse espírito de fé na sua vida, receba esse renovo de fé na sua vida,
um novo nível na sua vida, uma nova unção, uma nova profundidade em Deus. Que Deus te abençoe essa noite. Te dê uma noite assim maravilhosa na presença dele. Que o Espírito do Senhor possa te guardar e te abençoar essa noite. A sua fé entrou até nessa live do tamanho de um grão de mostarda. Mas ela sai daqui